Nós somos prisioneiros da angústia. Nós somos prisioneiros de um mundo injusto. Nós somos prisioneiros de um mundo seco. Nós existimos numa condição de vazio e de dor. Todo dia a gente precisa de alguma droga para nos manter de pé. Uma série, um campeonato, uma pinga, uma balada, um show de rock, um samba. Por favor, me dê alguma coisa para anestesiar a minha dor. 2 discípulos estavam com João Batista, um deles era André. O que praticamente os comentaristas concordam é que o outro discípulo era o próprio João, que não colocou o seu nome. Então, quando João Batista estava no deserto pregando, João e André, que eram amigos, eram discípulos de João Batista. Quando Jesus passa, ele fala: olha aí, ó, esse aqui é o Filho de Deus, esse é o Cordeiro de Deus que eu havia dito. E por causa do testemunho de João Batista, o André e o João começaram a seguir a Jesus. Eles se conheciam. O André tinha um irmão chamado Simão. Simão, nós achamos aquele profeta que era sempre dito. Está em Deuteronômio capítulo 18. O Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. No verso 18 ele fala também: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, Deus dizendo a Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então essa ideia de que um grande profeta viria, era desde Moisés e eles esperavam por isso. Então aqui a gente começa a perceber que esses jovens, a gente não sabe quantos anos tinham os discípulos quando começaram a seguir a Jesus. Não eram muito velhos. Talvez no nosso padrão aqui, estariam um pouco depois da adolescência. A gente não sabe se 17, 18, 14, tem especulação a respeito disso. Os meninos escolhiam um mestre para seguir. A gente sempre quando vê as pinturas dos apóstolos, parece que eles têm 80 anos, né? Todo mundo, não era assim, eles eram jovens. Mas eram jovens que estavam esperando. Apesar de pescadores, eles tinham na mente a ideia de que o Messias viria. Essa palavra de Moisés estava na boca deles. Lembra aquilo que Moisés falou, Simão? E quando Simão vai até Jesus, ele já põe um apelido nele: você vai se chamar Pedro, significa pedra. E aliás foi o nome que o acompanhou por toda a vida. E era o apelido, o nome dele era Simão. Então André e Simão Pedro eram irmãos. João também tinha um irmão chamado Tiago. Aliás, Pedro, Tiago e João eram os que estavam sempre mais próximos de Jesus. Nós não temos o relato aqui, mas é bem provável que o Tiago também tenha ouvido do João a mesma coisa. Aquilo que João Batista falou está em Jesus. Depois o texto diz que Jesus falou: eu vou para Galiléia. Indo para Galiléia, ele encontra um menino chamado Filipe, que era da mesma cidade de Pedro e de André. Eles eram conhecidos. E ele ele chama Filipe: me segue. Filipe passa a segui-lo. E Filipe sai correndo e encontra um amigo, Natanael. E fala: rapaz, o Messias que a gente está esperando chegou. Ele está aqui. Ele é Jesus, o Nazareno. Mas pode vir alguma coisa boa daquele lugar, de Nazaré? Vem ver. Chega perto de Jesus, ele fala: está aqui um israelita que fala o que quer mesmo. Como é que o senhor me conhece? Porque eu sei que estava embaixo da figueira. E aí ele começa: você é o Filho de Deus, como é que você sabe que eu estava lá? O espanto foi tomando conta deles. Então você para fazer uma rápida conta: André, Simão, Pedro, João, Tiago, Filipe e Natanael já se conheciam, provavelmente, eram na mesma cidade. 2 deles já seguiam a João Batista, provavelmente Pedro também era um seguidor de João Batista. Então metade dos 12 a gente já sabe que eles estavam esperando o Messias. Esse primeiro capítulo de João, ele chama Jesus de verbo, lá no versículo 1, de luz, no verso 7, unigênito do Pai, verso 14, o Cristo, no verso 17,
eis o Cordeiro de Deus, no verso 29. Os meninos chamam ele de Rabi, que é mestre, Messias, o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Natanael diz: você é o Filho de Deus, você é o Rei de Israel. É uma outra designação. E por fim Jesus diz: você está dizendo que eu sou tudo isso porque eu te vi lá debaixo da figueira? Você vai ver algo muito mais sério. Vocês vão ver os céus abertos e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Filho do Homem é um termo usado pelo profeta Daniel. Em Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e ele não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa era uma profecia do profeta Daniel, no capítulo 7, que também vai se somando às palavras do Messias que eles esperavam. Vai vir um rei, alguém que vai ter um domínio eterno e amplo sobre toda a terra. E se você conhece tudo o que Daniel escreveu, o reino é um governo de justiça, onde os céus governam sobre o reino dos homens. E a promessa desse novo tempo, dessa libertação, dessa redenção, era esperada por todos eles. E Jesus usa para si mesmo, eles chamaram o verbo, a luz, o cordeiro, mas o próprio Jesus diz: é o Filho do Homem. Mas o que quer dizer é o Filho do Homem? Ele é o Filho de Deus e o Filho do Homem, no mistério da encarnação, descendência humana, mas Filho de Deus. Mas tem alguma coisa importante aqui também. Eles sabiam que essa descendência seria de Davi. Existem outras palavras sobre Davi, sobre a presença eterna de um descendente de Davi no trono de Israel. Mas não é só um filho de Davi. O filho de Davi pode dar a entender, apesar de ser uma verdade, haver a profecia, de que esse Messias seria apenas para um povo. Não, ele é para os homens. Aquela música Jesus, a alegria dos homens, eu acho esse um dos títulos mais bonitos para uma melodia. A gente ouviu muito essa melodia, né? Jesus, a alegria dos homens. Aquele que anda no nosso meio e a gente fala: chegou a vida, chegou a luz, chegou a redenção, chegou a liberdade. Meu Deus do céu, como a gente precisa disso. Nós somos prisioneiros da angústia. Nós somos prisioneiros de um mundo injusto. Nós somos prisioneiros de um mundo seco. Nós existimos numa condição de vazio e de dor. Todo dia a gente precisa de alguma droga para nos manter de pé. Uma série, um campeonato, uma pinga, uma balada, um show de rock, um samba. Por favor, me dê alguma coisa para anestesiar a minha dor. Nós poderíamos encarar tudo isso apenas como arte, hobbies e expressão da nossa humanidade abençoada por Deus, o que não deixa de ser verdade. Mas na maioria das vezes são fugas, porque a gente não aguenta mais viver. E o ser humano, dos seres que vivem e pisam nessa terra, respiram e comem arroz, feijão ou ração, é o que mais sofre, porque ele tem consciência. E a gente sabe que a vida acaba. E a gente sabe que amanhã vem luta, e não sabemos como sair delas. Mas chegou o Filho do Homem, que andou entre os homens, que encarnou nessa carcaça, e que viveu a verdadeira vida, e que é luz para os povos, a alegria dos homens. O texto também nos diz, eu estou indo agora de baixo para cima, do fim para o começo, a declaração de Jesus. Mas antes disso, ele disse para Natanael: você ficou espantado, porque eu disse que eu vi você debaixo da figueira. Aí você ficou espantado. Mas tem uma coisa maior do que apenas adivinhar onde você estava. Você vai ver o céu aberto sobre o Filho do Homem.
um portal. E anjos descendo e subindo. Mas essa é uma declaração que para esses rapazes judeus não era uma coisa nova. Porque Jacó tinha tido esta visão. Lá em Gênesis 28, diz assim no verso 12: e sonhou. Ele colocou uma pedra. Lembra do Jacó que brigou com o anjo? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou fugir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Que bom que você não lembra, irmão. Desculpa, às vezes a piada escapa. Ele dormiu e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E uma promessa maravilhosa para a nossa terra, para o nosso povo. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Começa por você. Você é parte da história. Mas se prepara, não é só para você, é para todo mundo. Está aqui em curso a história da redenção de Deus para o ser humano. A história da redenção de Deus para o ser humano passou por Noé, passou por Abraão, passou por Isaque, passou por Jacó, passou por José, passou por Moisés, passou pelo assentamento do povo na terra com Josué, por todos os juízes que julgaram o povo antes dos reis, por todos os reis de Israel e de Judá, passou por tudo isso. A história de Deus passou por esse povo, mas a história de Deus é para toda a terra, para que de todo o povo, língua e nação, todo joelho se dobre e confesse que Ele é Senhor. Essa ideia de que o céu se abre e a relação com Deus se torna direta, aconteceu na visão de Jacó. Muita gente pensa assim: eu queria ter estado ali, e eu gostaria muito, eu estou fazendo a oração de Deus, a Deus, para que Deus me dê uma experiência igual a de Jacó, e que eu veja o céu aberto, e os anjos subindo e descendo na escada, licença, estou descendo, estou subindo, licença, os anjos ali junto comigo. Você já tem, não precisa ter visão, e nem precisa fazer oração. Cristo é aquele que não teve uma experiência do céu se abrir. Por onde ele andava, o céu e o portal estava eternamente aberto. Nós é que nos prendemos ao momento e ao fenômeno, e achamos que Deus está naquele lugar, naquele momento e naquele fenômeno. Mas Deus está em Cristo, em carne, a alegria dos homens andando entre nós. Quem está com Ele está com Deus. Tem um cantor ainda vivo, ele faz programa, acho que na Rede Vida, Silvio Brito. Lembra do Silvio Brito? E ele tinha uma música que falava assim: para o mundo que eu quero descer. Fez muito sucesso. Para o mundo que eu quero descer, não quero brincar mais. Como se fosse possível, né? A gente sair dessa realidade. Mas o portal está aberto. Quando Jesus disse isso para esses caras, ele estava dizendo: aquilo que Jacó viu foi só um lembrete para vocês, de que aquele Filho do Homem, sobre o qual os céus estariam abertos e toda a humanidade teria vida, sou eu. Sou eu. Eu não sei falar tudo sobre isso. O Forrest Gump no filme sempre diz: isso é tudo que eu tenho a dizer a respeito disso. Tem horas que eu leio o texto e falo: meu Deus, eu não sei nem o tamanho disso aqui. Eu não consigo alcançar com a minha cabeça o tamanho disso aqui. Porque voltando, eu estou indo no texto de baixo para cima. Quando Natanael, André... Primeiro quando André e João encontram com Jesus, porque João Batista diz: ele é o Cordeiro de Deus.
Eles vêm atrás de Jesus e eles perguntam a Jesus onde ele mora. Mas antes da pergunta que eles fazem a Jesus, o texto diz assim, vou voltar para o texto, diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, foram atrás dele. Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse: o que vocês estão procurando? Essa semana, lendo esse texto, várias vezes eu parei nessa frase, irmão. Isso aqui me chamou a atenção. Chamou muito a atenção. Nós não sabemos quem é Jesus. Não, Zé, você é um pastor. Relaxa, irmão, eu não sei quem é Jesus. Eu tenho só o que está escrito aqui. Mas ele é muito mais do que está escrito aqui. Nossas palavras e conceitos não alcançam o que ele é, nem quem é Deus. Nossa cognição nunca vai alcançar a dimensão do que Deus é, porque nós somos criaturas e não alcançamos. A gente não sabe a dimensão, a profundidade desse ser que faz com que tudo que existe e não existia veio a existir. Você já viu aqueles documentários sobre o tamanho do universo, que continua se expandindo? O tamanho do planeta Terra na nossa galáxia, o tamanho do planeta Terra na galáxia é um pontinho que não é nada. E nós somos um pontinho dentro do planeta. Só que não tem só uma galáxia, tem sei lá quantas galáxias. E conforme eles vão fazendo essa dimensão, você fala: meu Deus do céu, a Terra é um nada, então eu sou nada. E tudo isso dentro de Deus é nada. Porque Ele é o eterno, que traz à existência as coisas que não existem. E nós ficamos preocupados se Deus tem poder. E Jesus vem andando e os dois começam a segui-lo e ele fala: o que vocês estão procurando? E eu parei nessa frase. Esse Senhor, esse Mestre, esse Cordeiro, esse Filho de Deus, mais do que o Rei de Israel, o Filho do Homem, o Messias, perguntou: o que você está procurando? Quando a nossa vida começa, quem aqui casou, hoje em dia se casa mais tarde, né, perto dos 30, até depois. Na minha época a gente casava cedo. Eu casei tarde, casei com 25. O pessoal casava com 22, 23. Tudo na vida era muito novo, né? E essa cena deve ter acontecido com você. Se não aconteceu, aconteceu algo semelhante. De você ir numa loja de material de construção e ficar procurando ali uma broca. Aí o cara pergunta: o que você quer? Eu estou procurando uma broca aqui de aço. Ah, legal, de aço é essa aqui. E uma furadeira, uma furadeira, pode ser uma furadeira simples. Eu quero uma bucha, talvez uma bucha dessas de drywall, que me disseram que ela expande bem, com um parafuso e uma chave Phillips, que nem chave eu tenho, eu casei agora, preciso de uma caixa de ferramenta. E o cara faz aquela pergunta: o que você vai furar? É uma viga de concreto, então por que você está levando uma broca de aço? Porque eu imagino que de aço é a mais forte. Se fura o ferro, fura o concreto. Não é bem assim a lógica. Tem superaquecimento, material se decompõe, tem que comprar uma broca de vidia. Esse é o material que fura o concreto. Vou te falar, leva uma Makita 220 de impacto. E não tem nada a ver você querer colocar uma bucha de drywall, ela expande, mas está no concreto, você não está no drywall. Você tem que levar uma bucha de aço. Com um parafuso, a cabeça é sextavada, pode esquecer a chave de fenda, é uma chave de boca. Aí você vai ficar com um negócio bem feito. O que vocês estão procurando? Eu queria uma bucha de aço com uma furadeira. Não sei se você entendeu o que eu estou dizendo. Nós não sabemos o que nós estamos procurando. É aqui que eu quero estacionar a nave mãe nesses últimos minutos da pregação. Eu acho que a gente não sabe o que a gente quer. Cada dia a gente quer uma coisa. O que vocês estão procurando? A pergunta de André é: onde o senhor mora? Ele não respondeu o que ele estava procurando. Onde o senhor mora? Venham e vejam. Era 4 da tarde, devem ter ficado mais umas 2 horas com ele, até a hora 12ª.
Provavelmente, não diz o texto que passaram a noite, mas a verdade que nós sabemos é que dali a pouco, todos esses discípulos estavam vivendo com Jesus. Eles deixaram tudo. Se eles sabiam exatamente o que eles estavam procurando, ao longo do evangelho a gente percebe que não. Não. Eles tinham uma boa noção. Nós queremos o Messias, nós queremos esse novo reino. A gente quer essa liberdade, essa redenção. A gente quer essa vida. A gente quer sair fora dessa tensão que a gente vive debaixo do Império Romano. Essa angústia de a gente não ser povo, não ter terra, não ter liberdade, não ser nação, não termos vida, viver na miséria que a gente vive. E na Galileia era o pessoal mais pobre. Viver na condição, a gente diz que é vida, a gente não aguenta mais. E eu não sei se na tua vida você alguma vez já disse: eu não aguento mais. O que você não aguenta mais? Não aguento mais nada, para o mundo que eu quero descer. Mas me fala, eu posso te ajudar. É o seu carro quebrou? É o carro que quebrou, o ônibus é ruim, o metrô está lotado, o preço é caro. Eu comi a coxinha, me deu desinteria. Eu fui no médico, ele não me atendeu. Me deu um remédio, me deu dor de cabeça, tudo é ruim. E eu não sei se você já se deparou com a realidade verdadeira de que viver é ruim. Ontem estava conversando com uma pessoa, dizendo a ela dessas anestesias. Alguém vai te dar uma boa anestesia, fora o jogo de futebol, a cachaça. Às vezes depositam sobre você uma carga de religião para dizer: não, mas profetiza, pensamento positivo, fala, levanta a mão, toma posse, e você fica envolvido por aquilo, naquela emoção, e vai. E daqui a pouco a conta não fecha, e você fala: não adiantou nada. Até que eu compreendo que a vida está nele. A vida estava nele e ele era a luz dos homens. E eu acho que aqui tem uma das coisas mais difíceis para a nossa vida. O que é que vocês estão procurando? Você saiu da sua casa hoje de manhã. Você veio aqui só para acompanhar alguém? Pode ser. Mas o que você está procurando na sua vida? Para onde você está indo? Você está perdido? Onde que você vai? Quando você se aproximou de Jesus, estava querendo o que mesmo? A broca de aço? Será que a gente está pronto para Jesus dizer: eu tenho para te oferecer tudo o que você precisa, mas nada do que você procurava. Eu tenho para você a verdade de que eu sou o Filho do Homem. E que você está procurando nessa vida, alguma coisa nessa vida que te dê sentido nessa vida, enquanto eu estou querendo te levar para uma outra vida. Para um outro reino, uma outra cabeça, um outro coração. Uma outra realidade, ainda que não presente, mas já visível e vivível. Vivenciável, da minha vida na sua vida. Aqueles meninos que disseram: onde o Senhor mora, eles estavam prontos, eles acabaram largando tudo mesmo. Deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram a vida. Eles não tinham noção completa do que estavam fazendo? Não. A gente vê as perguntas de Pedro, a mãe de Tiago e João, querendo que um sentasse à direita e outro à esquerda, as dúvidas, o medo no período em que ele foi perseguido. E mesmo depois disso, quando Pedro, nós passamos por Atos capítulo 10, tem a visão do lençol, não compreendia completamente a missão da igreja, que não era apenas da etnia judaica. Eles passaram por uma grande metanoia ao longo de muitos anos, para afinar o pensamento e compreender corretamente o que era o plano do reino de Deus. Mas eles estavam na direção certa, pelo menos reconheceram que eram Messias e seguiram a Cristo, mas tinham que estar pronto para deixar mesmo, não só a rede e o barco, mas tem muita coisa para deixar, além de rede e de barco. E quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, me ensinaram que eu aproximava-me de Deus e eu deveria trazer os meus planos e os meus projetos. Uma vez, numa palestra, a pessoa disse que para você fazer uma oração, nunca vou me esquecer, você tem que dizer exatamente o que você quer. A cor, o modelo, o ano, porque Deus só te dá porque é muita coisa para Deus. Hoje eu penso nisso. Ô Senhor, eu quero um Passat, Passat. O seu é Passat, não, o seu era o Voyage preto, verde. Fala direito, porque é muita gente falando, fala um de cada vez. E essa leitura
humana, ridícula, em que a gente transpõe para Deus toda a nossa carga de imperfeição, é terrível. Fora o fato de que a gente fica procurando qual a religião certa, né? Os debates pela internet. Por que a gente quer saber qual é a religião certa? Já parou para perguntar por que você pergunta? Você já parou para perguntar por que é que você está perguntando? Essa é uma outra pergunta sobre a pergunta que você está fazendo. Qual a religião certa? Por que você está perguntando isso? Porque você acha que se você descobrir o ritual certo da religião certa, agora eu achei essa pedra que a gente gira no domingo tocando a música certa, faz a prece aí, gira o botão, bate a luz da janela e sobe um raio. O portal abriu. 2 de queijo, 1 de carne, o que você vai querer? Por que a gente quer saber qual a religião é certa? Porque a gente acredita que existe um método ritualístico que comanda Deus. É isso que a gente quer. A gente não está preocupado em saber quem é Jesus. Não, basta saber que Ele tem poder para fazer o que eu preciso. Eu só quero saber como é que eu coordeno Ele. Esse é o ponto. Nesses 15 anos aqui da Casa da Rocha, a gente já passou por bastante coisa. Boas e ruins. Fáceis e difíceis. Mas já teve muita gente querendo dizer como é que eu deveria pastorear a igreja. E não foi uma vez e nem duas que eu disse: você não quer pastorear? Fica à vontade. Faz você. Não tem problema nenhum. Nada é meu. Não tenho desse apego. Amo todos, amo vocês. Tem uma alegria muito grande de ser pastor aqui. Da alegria de conhecê-los, mas não tem possessividade. Quer fazer, faz você. Não, você tem que ser humilde. Eu estou te ensinando. Entendi. É que estar à frente é uma responsa danada. Estar à frente é colocar a sua cara à tapa. Estar à frente é muita responsabilidade com os povos, com o povo, com o texto, com o cuidado. Sem contar que estar à frente é exposição. E sem contar que estar à frente requer de você muito desgaste, amor e dedicação. Isso você não quer. Você só gostaria de ter o leme para dizer para mim como é que eu devo fazer. Para que você governe tudo nas minhas costas. E eu me coloque à frente para ser o garoto propaganda enquanto você pastoreia nos bastidores. Acho que eu não vou querer. Isso acontece muito. Acontece todo dia em todos os lugares onde você tem alguém liderando qualquer coisa. Sempre tem alguém por força, por manipulação ou por bajulação tentando fazer com que o líder seja seu servo. E nós queremos fazer isso com Deus todo dia. E se eu perguntar a você, você quer ser Deus? Não, imagina. Quem sou eu para ser Deus? Mas eu gostaria de ter um joystick para comandar a Deus. Eu não preciso ser Deus. Eu só preciso ter um joystick que eu comando para Ele fazer o que eu quero. O que vocês estão procurando mesmo? O que vocês estão procurando? Porque se vocês estiverem procurando o verdadeiro rei moiô, você vai ter que abrir mão, não só do barco e não só da rede, dos seus velhos conceitos, dos seus pragmatismos religiosos, da maneira como você interpretava Deus e interpretava a fé. Essa semana uma pessoa mandou um texto para mim fazendo uma pergunta, passando por alguns problemas por DM, né? Direct message. E eu sempre respondo, sempre que dá eu respondo. É bastante gente, mas eu estou parado, eu respondo. E a pessoa disse, e ela descreveu toda a luta, mas a luta dela é grande, uma situação. E ela tinha começado dizendo, porque a palavra de Deus diz tal coisa. Aí eu fiz tal coisa.
E eu falei assim, é muita coisa que você falou, mas tem uma premissa básica. A palavra de Deus nunca disse isso que você falou. Eu não sei quem foi que colocou na sua cabeça que Deus disse isso, e aí você desenrolou toda a sua história. Mas você, por acaso, algum dia parou para ler mesmo? Você, sem ninguém interpretando, para ver se de verdade Deus tinha dito aquilo em algum lugar da sua palavra? Livro de pronômios, o livro de Lamentamentos, capítulo 5. Mas de onde você tirou isso? De uma religião que diz que é assim que você faz e é assim que você manipula. Você está pronto para jogar fora a fé que você tinha? Eu não estou dizendo Jesus e o Senhor. Eu não falo sobre o fundamento da sua fé, mas a maneira como você crê no que você crê. Você ainda acha que você sabe tudo? Você ainda acha que você vai determinar o que vai ser a sua alegria? Você acha mesmo que você tem os projetos todos prontos? Você acha mesmo que o jeito que você está vivendo a sua vida vai te levar a algum lugar? E você acredita mesmo que se você seguir esse guru e você bajulá-lo da maneira certa, ele vai fazer exatamente o que você quer, e você vai voltar para casa com uma bucha de aço, com uma furadeira bem fraquinha, com um parafuso sextavado ou uma bucha de drywall? Você está pronto para ele dizer para você, siga-me? Mas não é nada disso que você está pensando. Acho que essa é uma grande pergunta. Esse é um trecho do prólogo, aliás, após o prólogo, né? Mas é um trecho da vocação, da chamada dos discípulos, que a princípio é mais informativo. Chamou André, chamou João, Filipe, Natanael, Tiago, Pedro. O que um texto desse tem a dizer para a gente? Para mim, essa semana, ele disse, será que você sabe o que é que você está procurando? Porque se você não sabe o que você está procurando, você vai continuar procurando a vida inteira. Porque se você não sabe o que é, você nunca vai encontrar. E se por acaso encontrar sem querer, não vai saber que era. Ele está nos chamando para abrir mão da nossa vida. Ele está nos chamando para jogar fora. É mais a respeito das nossas perdas do que dos nossos ganhos. Na verdade, os ganhos são muito maiores, mas eles não têm a mesma lógica dessa terra que a gente pisa. E outras alegrias. E isso é difícil. Mais difícil do que entender e viver isso é estar aqui em cima falando disso. Porque para mim também é muito difícil encarar situações e lutar dando murro em ponta de faca em muitas delas, e Jesus à frente dizer, o que você está procurando? Não, porque eu creio, porque eu acho. O que você está falando? Onde você quer chegar com isso? E nós somos tão espiritualmente, entre aspas, empoderados e cheios de si mesmos, com palavras de vitória, que a gente não para com a humildade necessária para dizer, eu preciso parar. E eu preciso negar a mim mesmo. E eu preciso, doa o que doer, reconhecer que eu estava errado. E que as coisas que eu penso sobre mim, sobre Deus, sobre fé, está errada. Oh, mas eu estou na igreja há 40 anos. E joga logo fora antes que complete 41. E eu digo isso para mim. Aonde? O que vocês estão buscando? O que é que vocês estão procurando? Paulo diz para Timóteo no fim da sua epístola, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E essa frase, combati o bom combate, nos ensina algo muito maravilhoso, que tem maus combates. Tem combate que eu não deveria estar combatendo. Tem luta que eu não devia estar lutando. O que você está procurando mesmo, Zé? Não, eu estou aqui. Só perguntei. Porque o caminho é para cá. Essa é a minha vontade e eu sou o Senhor. Você está guerreando pelo seu ventre, pelo seu plano, pelo seu sonho. E se você quer saber,
Se eu começar a pregar aqui que Deus vai fazer o seu sonho, não vai demorar 3 domingos e nós vamos ter que ter 10 cultos por domingo. Porque o que todo mundo quer é que alguém diga: você está certo, você é o centro do universo e eu conheço um Deus que vai te servir. Viu? Fica aqui. Só contribui. E talvez eu consiga te sugar. E até dê a sorte de alguma coisa boa acontecer e você vai achar que fui eu. Ó, que sorte que eu dei. Mas eu não posso dizer isso, eu tenho que ser honesto. Porque Jesus mandou a gente se esvaziar e deixar para trás os nossos barcos e as nossas redes. E Ele disse que a gente deve negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Oi, Jesus, o que vocês estão procurando? Vocês não sabem tudo ainda, mas vocês estão no caminho certo. Como Ele disse lá em Marcos 12, quando Ele fala com um escriba, né? Senhor, como é que se faz para entrar no reino do céu? Qual é o principal mandamento? Ele fala: o que você acha? E o escriba diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus responde para ele: você não está longe do reino de Deus. Tá quente, vocês estão perto, hein? Tá perto, vamos embora. Se você veio aqui hoje para que Deus cumpra algum desejo seu, eu não posso te garantir, porque eu não sou Deus. E nem sei se o que você está querendo é mesmo o que você precisa. E nem sei se o que você está querendo é o que Deus quer. Eu diria a você que antes de você procurar qualquer coisa, você procurasse a Ele. Mas para isso, você vai ter que reconhecer e se humilhar e reconhecer que a vida que você anda tem prazo curto. E as tuas decisões e os prazeres que você alcança vão durar por pouco tempo. E que você está sendo um infantil, achando que você sabe mais do que o Todo-Poderoso, Senhor do Universo, onde tudo que existe é nada diante dele. E está sendo muito orgulhoso, achando que pode trazer para Deus tudo o que você acha que é correto, para que Ele servisse à sua vontade. Pelo menos eu, cada dia que passa, e quanto mais eu leio a Escritura, eu me sinto mais um nada, mais um insignificante. E quanto mais eu me deparo com a grandeza de Deus, mais eu percebo que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. E mais eu penso se eu estou de verdade reconhecendo o que eu não sou. E se eu estou pronto para falar: Senhor, me ensina, porque eu não sei. A humildade é o ponto principal de tudo.